Amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, a paz do Senhor. Meus amados, é lamentável que muitos pseudos cristãos tenham se voltado contra a doutrina cristã, contra a fé, renegando a sua própria salvação. Sim, meu irmão, porque aquele que conhece a Bíblia sabe que Deus nos mostra o caminho que devemos andar. E muitos se desviaram, né? Muitas igrejas inteiras. Vimos aí prestando cultos a um homem que persegue a igreja cristã. Ele diz que não, mas os seus atos, os seus projetos, as suas ações são sempre contrárias ao povo de Deus. Mas é muito importante a salvação para todos. Em Efésios nos diz, em Efésios capítulo 2, no versículo 8, ele nos diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa, abençoada. Eu gostaria que os irmãos, os amigos, que gostassem desse estudo, enviassem para outras pessoas, né? Comentassem se precisamos de ajustar alguma coisa, que nos oriente, porque é muito importante que as pessoas conheçam verdadeiramente o cristianismo, porque só se conhece o Cristo e o cristianismo através da palavra, do entendimento, do discernimento daquilo que a Bíblia quer nos dizer, porque ela foi escrita por homens, mas ditadas por Deus. Portanto, ainda em Romanos, no capítulo 4, versículo 3, Romanos capítulo 3, versículo 24, ele nos diz: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não há um outro nome entre o céu e a terra. Não há uma outra religião, não há uma outra doutrina que pregue e diga que nós temos salvação, que os seus deuses salvam. Só Jesus, entre o céu e a terra. Portanto, meu amado, nós temos que nos conscientizarmos do que nós somos, né? Ainda em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, ele nos diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, não é? Portanto, antes dos tempos, antes dos séculos, antes de nós nascermos, ele já nos deu esses dons. E para que nós entendêssemos, ele dividiu, deu sabedoria, entendimento, discernimento a homens capazes. E eles dividiram a Bíblia em alguns temas para que fosse um entendimento melhor, né? E chamou o estudo da palavra de Deus de teologia. E houve as definições, foi subdividida em vários termos, em vários títulos. Portanto, a teologia é a ciência ou estudo que se ocupa de Deus, sua natureza, seus atributos e suas relações com o homem, né, e o universo. Com o homem e o universo. É muito importante que nós saibamos, conheçamos quem somos para que não venhamos a cair. A teologia se divide em diversas áreas: bibliologia, cristologia, pneumologia, antropologia,
eclesiologia, escatologia, angelologia e soteriologia. A Bíblia é dividida em todas estas matérias e o cristão deve conhecê-las. São estudos para pastores, mas os irmãos que querem podem agora procurar estudar e aprender um pouco mais sobre isso. Existem muitas verdades que nós não podemos deixar de conhecê-las. Verdades que todos precisam saber sobre a salvação. Todos precisam ser salvos, porque todos são pecadores. De acordo com a Escritura, o pecado entrou no mundo através de Adão e, portanto, por meio dele foi transmitido para todos nós, para todos os seus dependentes, que somos nós. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Ele nos deixa claro o que é que realmente nós somos. E não é só nós que somos salvos, que nos dedicamos agora a viver com Cristo, mas todos, inclusive estes que se afastaram, mesmo conhecendo a palavra, foram enganados, ludibriados por pastores. Quando fiz seminário, a minha turma tinha um grupo de comunistas fazendo seminário, se dizendo cristãos. Eram separados. E quando procuravam contato conosco, era para pregar a sua doutrina e nos afastarmos do caminho santo de Jesus. Isso dificilmente acontecia, porque era um grupo fechado. Portanto, meu amado, todos pecamos. Está em Romanos, capítulo 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte eterna. A morte eterna. Olha aí, um certo homem entrou no jardim. Enquanto admirava uma linda rosa, percebeu que algo estava errado. Afastando as suas pétalas, descobriu um verme comendo o miolo da flor. Assim é o pecado, uma doença que nos devora de dentro para fora e que nos levará à morte eterna, se não formos debelados a tempo. E por onde entra este pecado no homem? Pelos olhos. Pelos olhos. Pelo corpo que se deixa vencer pelos olhos, que lhe causa ambição, inveja, desejos, toda a maldade, tudo que há de ruim no homem, entra pelos olhos, que não houver um espírito forte, uma alma reforçada em Deus, e um corpo renovado, em busca da sua própria perfeição, está morto. Somos mortos vivos dos nossos dias. Não tem luz. E a Bíblia nos diz que nós somos luz e sal da terra. Por isso, meu amado, nós temos que nos precaver e lutar para não cairmos. Por isso, a salvação que Cristo veio nos oferecer é a salvação do pecado, do seu castigo de morte, que será realmente vencido. Seu castigo, seu domínio e sua presença. Em Mateus 1, 21 nos diz, na conversão, meus irmãos, nós somos transformados. Na conversão nós somos salvos do castigo do pecado. Na santificação estamos sendo salvos do domínio do pecado. E na glorificação seremos salvos da presença do pecado. Essas são as 3 tempos da salvação, que nós devemos conhecer e termos a certeza do que somos. Nós não podemos ser salvos sozinhos. Não podemos ser salvos por pedir esmola para os outros. Não podemos ser salvos por fazer caridade, por ser bonzinho.
A salvação só vem através da aceitação de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Portanto, mais uma vez eu vou ler Mateus 1, 21. Na conversão somos salvos do castigo do pecado. Somos santificados e estamos salvos do domínio do pecado. Na glorificação que nós damos a Deus, seremos salvos da presença do pecado. São os 3 tempos da salvação. A salvação só é possível pela graça de Deus. Ninguém paga para ser salvo. Ninguém é preciso dar donativo, nem ser bonzinho para ser salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é de nós, vem dom, é um dom de Deus. Não podemos nós salvar a nós mesmos. Nada de certo que fizermos pagará aquilo que fazemos de errado. A salvação é pessoal. A salvação não é um prêmio a ser alcançado, e sim um presente a ser recebido das mãos de Deus. E para isso devemos enviarmos-nos, ou nos guiarmos e nos entregarmos ao Salvador Jesus Cristo. João 3,16, né? Procure ler na Bíblia, João 3,16, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 5, 21, ele nos diz, só ele pôde oferecer-nos a salvação e faz isso gratuitamente. Não precisamos pagar preço algum, meu irmão. Ele pode e ele tem prazer em dizer que derramou o seu sangue e nos deu gratuitamente a salvação. Não precisamos pagar porque Cristo já pagou os nossos pecados e o preço da nossa salvação. Ainda em Atos, capítulo 4, versículo 12, ele nos diz, não há salvação por nenhum outro meio. Não tem Maria, não tem José, não tem João, não tem ninguém. Pedi ao Pai em meu nome. Não adianta pedir em nome de Maria, em nome de José, em nome de João. Tem que pedir em nome do Senhor Jesus, o Filho. A própria Maria ora a Deus pedindo a Ele salvação. Você pode ler isso. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Para algumas religiões, ele não é o único. E para outras, ele não é suficiente. Mas nada disso está certo. A palavra de Deus é única e verdadeira. Não há contra-efeitos, nem controvérsias. Não é? A palavra de Deus é muito clara, a salvação é possível única e exclusivamente pela fé. Só a fé nos leva à presença de Deus. Para sermos salvos, temos que receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque Ele já fez a sua parte. Ele já deu a sua vida para que nós fôssemos salvos. A nossa parte agora é crer, somente crer. Em Atos 16, 31 nos fala muito bem disso. Crer em Cristo como Salvador e Senhor, isso não significa simplesmente acreditar nele, é confiar. É ter uma solução, meu amado, de qualquer problema segundo a nossa fé. Significa entregar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, o nosso corpo, tudo que há em nós. Significa mesmo dar-se a Ele, pertencer a Ele, né? Porque nós fomos comprados pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. É muito importante que conheçamos, é muito importante que acreditamos. Por isso, o que Ele fez, não é? Nós temos um maior exemplo ali no Calvário, aquele ladrão crucificado ao seu lado, o qual lhe disse na promessa, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele se converteu com o coração, com a alma, com o espírito, e foi salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Somente Ele
tem esse poder. Ele ouviu a promessa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e você pode ouvir essa mensagem de Jesus para você que ainda não é salvo. Em Lucas 23, 42 e 43 nos diz: tudo o que ele precisou fazer foi arrepender-se e crer. Somente isso que aquele ladrão precisou. É a mesma coisa para nós em nossos dias, para você que ainda não creu. O arrependimento e fé em Cristo são os passos necessários e suficientes para sermos salvos dos nossos pecados, meu amigo. Só com Ele, com Jesus, nós teremos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Só com a aceitação de Jesus Cristo. Portanto, meu amado amigo, é tempo de arrependimento. É tempo ainda de se aceitar esse Jesus, porque estamos na graça. A mensagem pregada por Jesus Cristo sempre foi muito simples. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Jesus Cristo. Está em Marcos capítulo 1, versículo 15. Consulte a Bíblia, leia a Bíblia. O ensino da salvação pela graça é mediante a fé e a própria essência do Evangelho. É preciso crer e se entregar. Nas palavras de Martinho Lutero, era um padre que se converteu, ele nos diz: a doutrina da justificação pela fé somente não é meramente uma doutrina entre as demais, mas um resumo de toda a doutrina cristã. O artigo pelo qual a igreja caiu ou permanece de pé é a fé, a certeza de que somente Jesus Cristo nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus e voltarmos aos céus. Ainda assim, muitas pessoas têm dúvidas sobre a salvação e seguem abaixo de 3 das perguntas mais feitas sobre este assunto. Deus quer que todos sejam salvos. Você é que rejeita a salvação, seguindo outros caminhos que não é aquele que nos leva a Jesus Cristo. Deus quer que todos sejam salvos? Esta é a resposta, é sim. O Senhor não escolheu alguns para o céu e outros para o inferno. A sua vontade é que todos creiam e sejam salvos. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Porém, meu amado, tem sacrifício. Porém, tem que respeitar a palavra de Deus e seguir fielmente. Deus rejeita meios termos em cima do muro. Sou amigo de Jesus. Jesus nunca teve amigo. Jesus teve seguidores fiéis. Jesus teve os filhos de Deus que ele trouxe para o seu rebanho. Deus quer que todos sejam salvos. Um crente, meu amado, não pode perder a salvação. A resposta é não. Somos salvos pela graça e por meio da fé, e não pelas obras. Portanto, podemos ter certeza da nossa salvação se entregamos nossas vidas a Jesus com toda a pureza do nosso coração. Ele jamais nos lançará fora. Está em João capítulo 6, versículo 37. É muito importante, meu amado irmão, que sejamos conhecedores da palavra e sigamos fielmente aquilo que Deus quer de nós. Como serão os salvos? É muito importante que nós conheçamos, porque o crente, ele é salvo para sempre. O apóstolo Paulo nos dizia que nós temos coroas para receber, brindes a receber. Aqueles que não conseguem fielmente seguir os passos de Jesus não terão esses privilégios. Não é? Como serão os salvos? Os que não ouviram a palavra? A resposta é: nós não sabemos. Nós não sabemos. Como nós iremos saber? Isso é segredo de Deus. A Bíblia não fala sobre a situação daqueles
que viveram e morreram sem terem ouvido o Evangelho. Alguns teólogos se baseiam em certas passagens bíblicas, como em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, e capítulo 4, versículo 6, para afirmar que essas pessoas terão a oportunidade de ouvir e decidir após a morte. Mas poucos versos e de difícil entendimento não são suficientes para afirmarmos algo categoricamente. Temos a certeza de duas coisas. Primeira, que Deus é bom e justo. Segundo, que nossa tarefa é falar o Evangelho. Também sabemos que o Senhor Jesus só virá depois que todos ouvirem o Evangelho. Mas por isso ou por aquilo pode ficar alguém que nós não tenhamos essa visão ainda. Não é? Portanto, meu amado irmão, para concluir, a doutrina da salvação não é apenas uma das mais importantes da teologia, é também uma das mais belas. Louvado seja Deus para todos sempre. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.